pessoal, a gente vai fazer um vídeo breve aqui sobre umas dúvidas que pintaram sobre recortes no Solid Edge, tá? Então, como tem mais de uma forma de fazer e ambientes diferentes, a gente vai fazer um vídeo breve aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui eu tenho um ambiente de montagem, tá? Com várias peças de propósito. Vamos começar por esse exemplo aqui, onde tem essa chapa. Então, eu vou fazer uma edição nessa chapa aqui e eu quero efetuar um corte levando em referência esse pezinho, tá? Então, para a gente pegar uma referência em relação a outra geometria aqui, eu vou usar essa função interpartCopy. O que ela faz? Ela basicamente me permite selecionar qual a peça de referência, que eu quero buscar as referências, e aí uma vez selecionada a peça, eu posso definir que tipo de objeto que eu quero gerar essa cópia, tá? O legal dessa função é que ela cria um vínculo entre a geometria π, e aí se por acaso houver alguma alteração na geometria π, ela replica essa alteração para a geometria que foi copiada, tá? É claro que você pode em qualquer momento quebrar esse vínculo se precisar. Então vou pegar aqui o método face, vou selecionar essa face como exemplo, tá? Beleza, terminei aqui. E agora eu vou efetuar o corte dessa chapa usando essa face como referência. Eu tenho um furo aqui, ele não estaria afetando, tá, a região, mas como eu quero fazer um corte planar aqui, eu quero que ele se expanda em qualquer outra direção, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um plano de referência em cima dessa face aqui, tá? Se eu quisesse que esse plano eu tenha um vínculo com ele também, eu quero que ele mantenha esses parâmetros, é interessante de eu fazer esse plano no ambiente paramétrico e não no ambiente síncrono, tá? Eu vou fazer aqui primeiro no síncronos para a gente ver como vai se comportar. E aí eu fiz o plano e agora eu posso efetuar o corte. Como é que eu faço o corte? Eu tenho várias formas de fazer, mas eu vou fazer utilizando essa função subtract. Então o que eu faço? Na função subtract eu falo quem é a peça que eu vou que vai receber a subtração, seria ela, vou confirmar com o botão direito do mouse, e eu defino os elementos de subtração, no caso é um plano, e eu falo para qual direção eu gostaria que o plano tivesse, tá? Então eu cliquei aqui invertendo o vetor, então ele está cortando para baixo aqui, e eu vou confirmar. Pronto, agora o meu corte ele está vinculado à minha geometria aqui, tá? Porém, como eu estou com ambientes síncronos em ativo, né? Se eu selecionar esse plano e movimentar esse plano, ele não tem vínculo com o corte que foi efetuado, tá? É como eu disse, o síncronos te dá aquelas liberdades, né, para a gente poder trabalhar. É claro que eu posso selecionar a própria face aqui e fazer a movimentação direto na face, né? Isso o síncronos permite de forma rápida, eu posso selecionar uma referência numa outra geometria e assim por diante, tá? Mas vamos voltar um pouquinho o exemplo aqui e vamos dizer que eu gostaria de vincular o plano, né, a esse corte. Então o que eu vou fazer nesse momento? Então, em vez de eu fazer a subtração no ambiente síncronos, botão direito do mouse, vou para o meu ambiente ordenado, vou usar a mesma função, subtração dessa peça, ok, utilizando o plano, inverto o vetor e confirmo. Dessa forma, se eu selecionar o meu plano e movimentar o meu plano, o meu corte tem vínculo. Então, olha só que legal, né? Eu consigo manter esse vínculo do meu elemento plano com o corte que eu fiz na peça, tá? Vamos voltar um pouquinho mais. E agora, eu vou manter o corte no ambiente ordenado, que está vinculado. Só que agora eu vou fechar aqui a região e vou editar essa peça, que é a peça que gerou o corte lá, né? Então eu vou pegar essa face aqui, deixa eu ver aqui na frente, vamos inclinar um pouquinho essa face. Ok? Vou fechar. E vamos editar aqui para a gente dar uma olhadinha no que aconteceu. Então, olha lá. Como a minha geometria cópia está se baseada no modelo, ela se atualizou. Mas como eu fiz o plano no momento que eu estava no ambiente síncronos, o plano não tem vínculo com a face. Ok? Então, vamos voltar novamente.
ao que estava antes e vamos editar essa peça aqui. Então, vamos lá. A face já está vinculada à peça, mas o plano não. Então, eu vou cortar, vou tirar a subtração e eu vou apagar o meu plano. Agora, eu vou fazer o quê? Em vez de fazer o plano no ambiente síncronos, botão direito do mouse, eu já estou no ambiente ordenado, inclusive, vou fazer o meu plano em referência à face, mas no ambiente ordenado. E agora eu posso vir aqui, fazer a subtração dessa peça, levando em consideração o plano e confirmando. Então, qual que é a diferença que eu fiz o plano no ambiente ordenado? Se eu voltar para a minha montagem e for editar essa peça, aquela mesma edição que nós fizemos lá agora há pouco, se eu olhar aqui, olha lá, vamos editar aqui, ó. A minha peça foi modificada, a face de cópia foi atualizada e o plano que tem referência com a face de cópia foi atualizado, e aí o meu corte também, né? Então, dessa forma, eu consigo manter um vínculo total da geometria pi, que seria a face que foi copiada, com relação ao restante das referências que eu tinha com relação ao corte, ok? Bom, vamos fechar aqui, vamos fazer um outro exemplo agora, utilizando essa geometria aqui, ó. Então aqui já temos um caso, que já não é um plano mais, né? Então, como eu posso fazer esse corte? Então, vamos lá, edito a peça. Eu posso usar o interpart copy, vou fazer o interpart copy dessa peça, usando essa face, confirmando. E eu vou usar uma outra função dentro do ambiente de superfície. Eu tenho aqui a possibilidade, por exemplo, de fazer uma distância. Porque vamos dizer que a face de fora aqui tivesse um outro formato. Então eu posso fazer um offset dessa superfície de referência. Isso aqui eu estou no ambiente síncronos, lembrando aquela mesma função. Se eu quero manter vínculo, que se por acaso a geometria se alterar e eu quero que também alterar aquela região, o importante é eu transitar para o meu ambiente ordenado antes de fazer essas referências. Então eu vou fazer o meu offset para cá, vamos pegar uma distância aqui de 15 milímetros para fora. Então, eu fiz a referência que eu queria para esse cara aqui. E agora eu vou voltar lá na minha área, vou fazer a mesma subtração, estou no ambiente síncronos ainda, desse cara, utilizando essa face de referência. Ok? Então, dessa forma, significa dizer que se por acaso essa superfície, que é a superfície que eu fiz o offset, eu modificar essa distância, por exemplo, vou colocar um pouco menor aqui, ele vai atualizar a minha geometria. Ok? Se por acaso eu modificar a minha peça que foi feita de referência, o síncronos é muito bom nessa parte, né? Então, vou colocar aqui 112. A minha referência se atualiza, atualiza o meu offset e atualiza o corte. Ok? Vamos voltar tudo. E vamos fazer uma outra opção para fazer esse corte aqui. É uma opção mais rápida, porém também é funcional, tá? Então, qual que é a função que eu vou usar? Para a gente fazer esse corte aqui, eu vou ativar a peça que vai receber o corte. E eu vou utilizar a função, eu estou no ambiente ordenado,
eu vou usar a função sketch. Espera aí que eu estou no ambiente ordenado. Tá. Vou usar a função sketch. Vou falar qual face que eu quero me orientar. E vou usar essa função aqui, ó, de projeção. Eu posso projetar, inclusive, com offset se eu quiser. Mas no caso, não. Então, feito isso, eu seleciono a parte da geometria que eu quero projetar, ou seja, eu peguei uma aba da peça. Confirmei. E agora eu posso usar a função recorte para fora. Vou até colocar aqui, ó, a função simétrica. Cadê? Simétrica. Porque se caso a minha geometria movesse para lá e para cá. Então, ok. Fiz o recorte utilizando uma referência de uma projeção, né, de uma geometria. Então é outra forma que eu posso também fazer o corte. Tudo bem? Então isso aí é algumas dicas aí com relação a fazer alguns cortes entre as peças. Vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas o objetivo era esse para mostrar para vocês hoje, ok?